No jantar de domingo, meu pai anunciou casualmente que havia atualizado o testamento, tudo iria para o meu irmão já que ele vai realmente continuar com o sobrenome da família. Minha mãe apenas assentiu e disse, você sempre foi mais um ajudante do que um herdeiro de verdade. Ninguém me agradeceu por ter pago a hipoteca deles no mês passado, ou pelos consertos do carro antes disso. Fiquei ali, sorri e não disse nada, mas naquela noite, cancelei todos os pagamentos automáticos em meu nome. Meu nome é Aiden. Tenho 30 anos, sou solteiro, sem filhos, e aparentemente, segundo minha família, sou o tipo ajudante. Não o herdeiro, não o legado, não o filho de ouro. Apenas o cara que mantém as luzes acesas. Tudo começou a desmoronar de verdade no último domingo. A família toda estava reunida na casa dos meus pais para o jantar. As mesmas cadeiras diferentes ao redor da mesa, o mesmo frango assado passado do ponto. Do mesmo jeito que sempre agem como se eu simplesmente estivesse lá. Quieto. Previsível. Confiável. Meu irmão Caleb estava como sempre. Alto, cheio de si, contando alguma história sobre como era difícil tirar folga do escritório, mesmo todo mundo sabendo que ele trabalha remotamente e tira mais férias do que participa de reuniões. Ainda assim, meus pais pendiam de cada palavra dele como se fosse a reencarnação do Elon Musk. Estávamos no meio da sobremesa, torta comprada no mercado, por minha conta, claro, quando meu pai se recostou na cadeira, limpou a boca com um guardanapo de papel e disse, como quem fala do tempo, atualizamos o testamento na semana passada. Tudo vai para o Caleb. Assim, do nada. Sem introdução, sem explicação. Como se estivesse comentando sobre o clima. Pisquei. Tudo? Meu pai assentiu. Simplesmente faz sentido, ele é quem vai continuar com o sobrenome da família. Você não é casado. Sem filhos. Você entende. Olhei para ele, depois para minha mãe. Ela não levantou os olhos do prato, apenas assentiu e disse, você sempre foi mais um ajudante do que um herdeiro de verdade, querido. Você é ótimo com detalhes. Esse é o seu ponto forte. Não havia maldade na voz dela, só aquele tom leve, objetivo, que as pessoas usam quando explicam por que seu cargo foi terceirizado. Me senti como se nem estivesse mais à mesa. Como se fosse apenas um funcionário nos bastidores, tomando notas numa reunião sobre minha própria vida. Ninguém mencionou que eu silenciosamente assumi o pagamento da hipoteca deles no mês passado, quando estavam sem dinheiro. Ninguém falou sobre os $2.000 que gastei com o conserto do carro quando a transmissão do Caleb quebrou e ele esqueceu a carteira. Ou que venho pagando o seguro do carro deles todo mês há mais de um ano. Porque é só por um tempo, Aiden. Você sabe como as coisas estão apertadas. Não disse nada. Apenas sorri, assenti, perguntei se alguém queria mais torta. Naquela noite, voltei para casa e abri todas as contas que já conectei à vida deles. Débito automático da hipoteca, cancelado. Seguro desativado. O plano familiar do Spotify que eu pagava e o Caleb nunca nem agradeceu, excluído. Até tirei meu nome do fundo de emergência conjunto que criei depois que a mamãe teve um susto de saúde. Algo que, segundo ela, dava tranquilidade. Na terça, recebi uma mensagem da minha mãe. O pagamento não caiu? O banco ligou. E ignorei. Quarta, mais uma do Caleb. Cara, você cancelou o seguro do carro? Também ignorei. Na quinta, meu pai mandou um e-mail com um título importante e sem saudação, apenas um print da conta de luz atrasada e uma nota dizendo, isso precisa ser resolvido quanto antes. Na sexta de manhã, o Caleb me ligou 3 vezes, depois mandou mensagem e a luz caiu. O pai tá surtando. É melhor você atender. Eu não atendi. Não por vingança. Não totalmente, pelo menos. Veja bem, durante boa parte da minha vida, eu não me importei em ser o ajudante. Eu gostava de facilitar a vida de quem eu amava. Sempre fui bom em resolver problemas, manter a calma, pensar à frente. Mas em algum ponto, isso virou invisibilidade, virou obrigação. Eles se apoiaram tanto em mim que esqueceram que eu sou uma pessoa, esqueceram que eu também tenho limites, que eu também me canso. E quando finalmente ouvi o que realmente pensavam, que eu era só o coadjuvante na história do filho dourado, foi como se algo dentro de mim tivesse se rompido de vez. Não foi raiva, não no início. Foi uma calma estranha, daquelas que vem antes da tempestade. Como perceber que você segurou a respiração por 10 anos e finalmente soltou? Então não, eu não atendi. Deixei o silêncio falar por mim. E quando chegou o sábado, eles não estavam só tentando falar comigo, estavam desesperados. Naquela manhã, recebi uma mensagem da minha tia, uma das poucas parentes que realmente me trata como pessoa. Acabei de falar com sua mãe. Ela está em lágrimas. O que está acontecendo aí? Não respondi a mensagem da minha tia, não porque não goste dela. Sempre foi decente comigo.
Mas porque eu sabia o quão rápido as notícias se espalhariam assim que eu dissesse qualquer coisa. E eu ainda não estava pronto, não até que tudo tivesse se acomodado. Sábado à tarde, fui à academia como sempre. Rotina, normal. Exceto pelo celular vibrando sem parar dentro do armário. 8 chamadas não atendidas, 14 mensagens de texto, a maioria do Caleb, e o tom tinha mudado de exigente para desesperado. Você precisa resolver isso, ele escreveu. O pai disse que vamos perder o seguro da casa se o pagamento não for compensado até segunda-feira. O que você está tentando fazer, cara? Lá estava, nada de podemos conversar, ou, me desculpa, apenas mais comandos. Continuavam me tratando como o departamento de TI da família, consultor financeiro e zelador, tudo em um só. Tomei banho. Deixei o celular no modo não perturbe e fui dormir. No início da manhã de domingo, fiz tudo com calma, preparei café, limpei o apartamento. Até reguei as plantas da varanda. Não conferi as mensagens até o meio-dia. E quando finalmente abri o celular, era pior do que eu imaginava. A seguradora aparentemente já havia sinalizado inadimplência. Eles estavam sujeitos a multas por atraso na hipoteca. A energia ainda estava cortada porque não haviam quitado o valor total em aberto. O carro do Caleb tinha sido guinchado por multas não pagas que ele nunca mencionou para mim porque, surpresa, eu era quem costumava cuidar disso também. E o ponto alto. Meu pai me ligou. Ligou, não mandou mensagem, o que significava que as coisas estavam oficialmente desmoronando. Deixei tocar até cair. Depois ele deixou um recado na caixa postal. Aiden, não sei o que está acontecendo, mas sua mãe está abalada e eu não tenho tempo para esse joguinho. Isso é sua família. Você está sendo egoísta e, sinceramente, é decepcionante. Você precisa tomar uma atitude e consertar isso. Fiquei olhando para o celular. Aquele tom. O mesmo tom condescendente que ouço desde a adolescência. Como se eu estivesse sendo difícil só por querer ser incluído. Como se eu sempre estivesse um degrau abaixo do Caleb porque ele jogava esportes, namorava líderes de torcida e eventualmente estampou o nome dele em uma empresa que outra pessoa construiu. E então me dei conta. Ele nem me enxergava. Ele não disse o que aconteceu ou se podíamos conversar. Não perguntou por que eu estava machucado. Só mandou eu consertar o que estraguei. Como se eu fosse a rede elétrica. Como se eu fosse quem estava com defeito. Salvei a mensagem de voz, não para usar contra ele, mas como lembrete. Porque naquele momento, algo dentro de mim se firmou. Isso não ia ser uma história de vingança rápida. Ia ser um recomeço completo. Eu não queria desculpas. Não queria mais um lugar na mesa deles. Estava construindo a minha própria. Mas queria que eles sentissem a ausência que eu deixei. Que finalmente entendessem que o ajudante era a base. Que todas as coisas que eles tomavam como garantidas, cada solução silenciosa, cada conta paga sem alarde, cada problema resolvido antes de chegar até eles, vinha de mim. E agora tudo isso tinha acabado. No domingo à noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Não sei o que está acontecendo, mas seu pai está furioso e o Caleb está estressado. Por favor, só me diga do que se trata. Escrevi uma resposta. Pausei. A apaguei. Em vez disso, enviei um print do e-mail de atualização do testamento que o Caleb tinha me encaminhado meses antes, quando achou engraçado. A mensagem dele, na época, dizia apenas, em kkk. Acho que eu venci. Enviei esse print sem legenda. Depois desliguei o celular. Na segunda-feira, a queda real começou. O provedor de internet suspendeu o serviço por falta de pagamento. O cartão corporativo do Caleb foi recusado. Enquanto tentava reservar um voo, minha mãe me ligou de novo. Deixei tocar. Eu sabia o que vinha a seguir. Um castelo de cartas só parece firme até o vento soprar. E eu tinha terminado de ser a cola. Mas ainda não tinha acabado. Porque enquanto eles estavam ocupados apagando incêndios, nem perceberam que o maior deles ainda estava por vir. Tinha a ver com a casa, com a escritura, e com um pequeno detalhe que eles nunca prestaram atenção porque sempre presumiram que o ajudante não lia as letras miúdas. Mas eu sempre li. Sempre. E agora eles iam descobrir como é ser deixado de fora. A casa em que moravam, a que salvei incontáveis vezes, tinha história. Era originalmente dos meus avós. Quando eles faleceram, meu pai herdou. Mas na época, estavam afundados em dívidas médicas e tinham estourado quase todos os limites de crédito só para se manter. Eu tinha 25 anos quando entrei na história. Tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de verdade, com um salário que parecia enorme na época. Não hesitei. Me ofereci para ajudar a refinanciar a casa em melhores condições. O que eles não perceberam, ou perceberam e só esqueceram, foi que, quando finalizamos o contrato, eu me tornei coproprietário.
Não fiador, não avalista, em coproprietário. Eles estavam tão aliviados, tão gratos quando apareci com meu blazer e crachá na mesa de assinatura. Meu pai até deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Olha o nosso responsável, sempre salvando a situação." E depois nunca mais mencionaram isso. Virou só mais uma tarefa silenciosa que o Aiden resolveu. Mais uma emergência contornada, esquecida, como um incêndio que nunca chegou a queimar o chão. Mas eu não esqueci. E enquanto eles me bombardeavam de mensagens sobre boletos de seguro e contas congeladas do Caleb, eu estava sentado no meu escritório relendo a escritura da casa, escaneando como já fiz tantas vezes ao longo dos anos. Meu nome ainda estava lá. Legalmente registrado, inegável. E o melhor de tudo, por causa do jeito como foi feito o contrato, qualquer decisão importante, como refinanciar de novo, vender ou até pegar empréstimo com base no imóvel, exigia minha assinatura. Ou seja, a casa que eles simplesmente presumiram que o Caleb herdaria um dia, que já haviam praticamente declarado como pertencente ao verdadeiro herdeiro, não era totalmente deles para dar. Não tomei nenhuma atitude de imediato. Em vez disso, esperei o próximo convite para jantar. E claro, ele veio na quinta-feira à noite. Da minha mãe. Jantar neste domingo. Só a gente. Queremos conversar. Sem pedido de desculpas, sem menção ao testamento, só queremos conversar. Como se eu fosse um funcionário problemático sendo chamado para uma avaliação de desempenho. Fui, não por obrigação, mas para ver tudo acontecer de perto. A casa estava escura. Ainda sem iluminação adequada em metade dos cômodos. Uma luminária empoeirada na mesa do corredor piscava. O ar estava abafado, provavelmente porque o ar-condicionado não funcionava há uma semana. Quando minha mãe abriu a porta, forçou um sorriso. Meu pai assentiu como se estivéssemos negociando uma trégua. Caleb já estava sentado à mesa, de braços cruzados, expressão fechada. Sentei de frente para ele, tranquilo. O jantar foi apressado, massa com molho de pote, mal aquecido. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém agradeceu por eu ter ido. Só ficaram rodeando a atenção como se ela não estivesse ali, entre os palitinhos de pão e o pote de parmesão. Finalmente, meu pai pigarreou. Olha, tivemos uma semana difícil, obviamente, e ficou claro que houve uma falta de comunicação. Caleb bufou. É, tipo você surtando por causa de um testamento? Sério, Aiden? Inclinei a cabeça. Quer dizer o testamento que me exclui de tudo? Aquele? Meu pai levantou a mão, tentando bancar o mediador. Ninguém está te excluindo de nada. Aquilo era só um rascunho. Ainda íamos conversar com você. Dei uma risadinha. Vocês conversaram direitinho no jantar. Logo depois da sobremesa. Silêncio. Minha mãe finalmente interveio. Querido, a gente só quis dizer que você não tem filhos. Não é casado. Achamos que o Caleb precisaria mais desse apoio a longo prazo. Ah, eu disse, com a voz firme. Então meu papel é só apoiar. Manter as luzes acesas, consertar as coisas. Sumir em silêncio. Ninguém disse isso, murmurou meu pai. Você disse, respondi. E só para constar, essa casa não é só de vocês. Eles congelaram. Caleb piscou. O quê? Tirei uma cópia dobrada da escritura do bolso do meu paletó e coloquei na mesa. É bom darem uma olhada nas letras miúdas. Minha mãe pegou com os dedos trêmulos. Meu pai se inclinou para a frente. Caleb não tocou, só olhou de um para o outro, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Pago essa casa desde os 25 anos, eu disse. Refinanciei para salvar vocês da execução. Nunca pedi crédito, mas sou proprietário legal, o que significa que, se quiserem vender, pegar empréstimo, ou até transferir, precisam do meu consentimento. Ninguém falou nada, então continuei. E como aparentemente sou só o ajudante, vão ter que encontrar outra pessoa para assinar futuros empréstimos ou lidar com contas atrasadas. Porque eu terminei. Terminei de verdade. E se decidirem ficar com essa casa, então vão mantê-la sozinhos, inclusive com os impostos. Caleb se levantou, punhos cerrados. Você é tão infantil, Aiden. Isso é família. A gente deveria se ajudar. Virei para ele lentamente. Você quer dizer como eu te ajudei com o carro? Ou com a conta do celular? Ou com a hipoteca dos nossos pais? Ou todos os anos em que paguei o jantar de Natal sem dizer uma palavra enquanto você parecia de mãos vazias? Ele não respondeu. Então virei para meu pai. Você queria deixar um legado. Já tinha um, mas não reconheceu porque não se parecia com você. O silêncio era tão denso que quase dava para tocar. Levantei-me, empurrei a cadeira devagar. Sem ressentimentos, eu disse. Só percebi, finalmente,
que não faço parte desta família do mesmo jeito que vocês fazem entre si. E estou cansado de fingir que faço. Caminhei até a porta, meus passos eram o único som na sala, e quando estendi a mão para a maçaneta, ouvi a voz da minha mãe, baixa, trêmula. Aiden, o que você vai fazer? Parei, me virei um pouco e disse, acho que vamos descobrir. Então saí e deixei eles com a verdade ainda quando naquela sala escura e trêmula. Não tive notícias deles por 2 dias depois daquele jantar. Achei que alguém, provavelmente minha mãe, fosse ligar com um apelo emocional, ou que o Caleb mandaria uma daquelas mensagens longas e condescendentes tentando aliviar a situação. Mas nada veio, e esse silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Eles ainda estavam tentando decidir o quanto do que eu disse era blefe, quanta autoridade eu realmente tinha. Passaram anos me vendo como figurante, o assistente, o extra, o cara nos bastidores mantendo tudo de pé. A ideia de que eu tinha poder, de que poderia ir embora e derrubar metade da estrutura comigo, não era apenas inconveniente, era impensável para eles. Mas eu não precisava blefar, porque sabia exatamente o quão frágil era o sistema deles sem mim. E não demorou para eles descobrirem isso também. Na quinta-feira, recebi uma ligação de um número que não reconheci, com código local. Deixei cair na caixa postal. Era agente de crédito imobiliário. A mensagem foi breve, mas profissional. Sr. Grant, fomos informados de que há uma confusão quanto à autorização sobre o imóvel da família Henderson. Apenas confirmando se o senhor continua sendo coproprietário e se não autorizou o refinanciamento solicitado. Liguei de volta à tarde, calmo como sempre, e disse, está correto. Não autorizei nada. E também não vou assinar nenhuma mudança. Ela agradeceu, pediu uma confirmação por escrito e disse que tudo seria suspenso até novo aviso. 1 hora depois, Caleb ligou. Dessa vez, eu atendi. O que você está fazendo? A voz dele estava tensa, como se estivesse esperando o dia inteiro para gritar. Oi, Caleb, respondi com leveza. A que devo a honra? Não se faça de idiota, ele disparou. Você disse ao banco que está bloqueando o refinanciamento. Esse era o plano para quitar as contas. Quer dizer o plano que ninguém compartilhou comigo? Retruquei. Você não pode fazer planos com um bem que não possui totalmente. Não é assim que funciona. Você está punindo todos nós, ele disse. Por causa de uma conversa no jantar? Não, falei, deixando meu tom esfriar. Estou me afastando de um sistema no qual fui usado. Isso é diferente. Você está sendo dramático. E você está sendo mimado, eu disse, finalmente deixando escapar o peso na voz. Não fiz isso para me vingar. Fiz porque percebi que passei 10 anos resolvendo problemas de uma família que nunca me tratou como parte dela. Houve silêncio do outro lado. Você quer a casa? Continuei. Então me compre minha parte. Posso até vender por um valor abaixo do mercado, por generosidade. Mas se você acha que vai manter a casa e me excluir das decisões, isso acabou agora. Ele desligou. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Ela não gritou. Não acusou. Só parecia cansada. Aiden, disse ela. Não sei o que está acontecendo com a gente. Não respondi. Estive pensando no que você disse. Sobre ser o ajudante. Sobre o quanto nos apoiamos em você. Ainda assim, esperei. Acho que todos nós nos acomodamos. Você nunca reclamou e, bem, acho que presumimos que você não se importava. Que gostava de ficar nos bastidores. Eu não me importava em ajudar, eu disse. Mas nunca aceitei ser invisível. A voz dela falhou. Você não é invisível. Sou sim, respondi baixinho. Vocês só percebem quando algo quebra. Ela não rebateu. Aquele silêncio disse mais do que qualquer pedido de desculpas. Então ela perguntou, o que você quer que a gente faça? E foi aí que percebi que, pela primeira vez, eles estavam realmente ouvindo. Sem desviar, sem minimizar. Ouvindo. Então disse a verdade. Quero limites, falei. Claros. Chega de ligações sobre contas. Chega de pedidos para socorrer alguém. Se eu ajudar, vai ser porque eu escolhi, não porque esperam que eu faça. Ela ficou em silêncio. E sobre o testamento, acrescentei. É a escolha de vocês o que fazer com a herança. Mas não me insultem fingindo que nunca fiz parte do legado. Se vão me tirar, sejam honestos. Se não, corrijam isso. Ela prometeu que conversariam. E pela primeira vez, eu acreditei. Semanas se passaram. Não corri de volta. Não voltei a pagar contas, nem respondi cada mensagem. Segui com minha vida, foquei no trabalho, reatei amizades que deixei de lado porque estava sempre apagando incêndios familiares.
Até fiz uma viagem sozinho para Lisboa. Primeiras férias em anos em que não precisei checar meus e-mails por causa das emergências dos outros. Então, no começo da primavera, recebi uma carta registrada do advogado da família. Dentro havia uma cópia do testamento revisado. Era simples, dividido igualmente entre mim e Caleb. Sem favoritismos, sem ressalvas, apenas justiça. Anexado, havia um bilhete escrito à mão do meu pai. Aiden, estávamos errados. Eu estava errado. Você fez mais por esta família do que qualquer um de nós reconheceu. Isso muda agora. Não por culpa, mas porque você merece. Obrigado por nos mostrar tudo o que você estava sustentando, mesmo quando a gente não via. Com carinho, papai. Fiquei com aquilo por um tempo, deixei que me atravessasse. E sim, chorei um pouco. Não porque eu precisava do dinheiro deles ou do pedido de desculpas, mas porque, depois de uma vida sendo tratado como reserva, finalmente me mantive firme e eles finalmente me enxergaram. Não somos perfeitos agora. Provavelmente nunca seremos. Caleb continua sendo Caleb. Ainda um pouco arrogante, ainda aprendendo que o mundo não gira ao redor dele. Mas agora ele me respeita. A gente conversa. Ainda não é profundo, mas é alguma coisa. Minha mãe e meu pai também recuaram. Eles não me pedem mais para resolver tudo. Não sem antes perguntar se eu quero. Às vezes eu digo sim. Às vezes eu digo não. Mas agora é sempre a minha escolha. E a casa? Vendi minha parte. Não por vingança, mas por liberdade. Eles me compraram. E com esse dinheiro, dei entrada no meu próprio lugar. Minha própria casa. Não herdada, não compartilhada. Minha. É tranquila aqui. Pacífica. Às vezes até demais. Mas é a primeira vez na vida em que tenho um espaço que não vem com as necessidades de outra pessoa embutidas nas paredes. Às vezes caminho pelos cômodos e penso em tudo que dei, em todas as partes de mim que derramei em pessoas que nunca disseram obrigado. Mas, na maior parte do tempo, penso no momento em que parei de esperar ser valorizado e escolhi, em vez disso, me valorizar. Esse foi o dia em que tudo mudou. E nunca mais olhei para trás.